Fala, turminha, que bom revê-los, espero que todos vocês estejam bem. Retomamos as nossas aulas de filosofia. Hoje nós faremos uma reflexão sobre o capítulo Viver em Busca do Bem. Quando a gente fala viver em busca do bem, será que realmente nós vivemos buscando o bem? Ou nós buscamos alguma coisa que a gente não sabe realmente se é boa ou não, tá? Quando a gente vai falar em viver buscando algo bom, na vida do indivíduo, muitas vezes a gente tem como uma meta a ser chegada a um horizonte, que teoricamente é o ponto mais distante que nós podemos, a olho nu, enxergar em uma paisagem. E à medida que supostamente a gente vai caminhando na direção desse horizonte, a gente nunca chega a esse objetivo, né? Então, quando a gente vai falar em buscar, o ser humano como um todo, na sua vida, na sua essência, ele sempre vai estar buscando alguma coisa. E ao buscar alguma coisa, é claro que aquilo que ele objetiva chegar, ele vai associar isso a algo bom para ele. Afinal, gente, desde que nós nos entendemos por gente, o ser humano é movido pela curiosidade. E não só pela curiosidade, mas também pelo desejo de saber mais sobre o mundo em que ele habita. Aquilo que nos cerca, né? Aquilo de uma certa maneira que nos proporciona relações com as pessoas e principalmente os modos diferentes de vida que nós podemos ter. Assim, ao longo da história, muitos conhecimentos foram construídos, enquanto outros foram abandonados. Isso não só na história da humanidade como um todo, na nossa própria história. Nesse caminho que nós trilhamos até agora, talvez pela pouca idade de vocês, jovens ainda, mas muitos já passaram por diversas experiências que proporcionaram um aprendizado significativo ou até mesmo uma experiência que vocês não gostariam que repetisse. Esse conhecimento que foi construído ao longo do tempo, na nossa própria essência de ser humano, assim como o mundo também está em constante transformação. Então, assim como qualquer coisa à nossa volta pode mudar, não só o nosso pensamento, nossa vontade, o nosso conceito do que é certo, do que é errado, e principalmente a ideia que nós temos do amanhã, ou do futuro, ou do agora. Por exemplo, navegar é preciso. É o subtítulo do capítulo na página 3. Imagine se a nossa vida fosse um navio, e o mar fosse o mundo, e navegar fosse o mesmo que existir. A partir dessa viagem, saberíamos o nosso ponto de partida, mas desconheceríamos os percursos que iríamos percorrer, bem como o ponto ao qual chegaremos. Essa analogia, essa associação vai estar atrelada não só à história da humanidade ao longo da sua formação e existência, mas principalmente da nossa. Nós temos objetivos, ideias aonde nós queremos chegar. Isso não quer dizer que nós vamos chegar 100% ou do jeito que nós queremos neste lugar. Principalmente o que nós encontraremos pela frente. Que recursos nós podemos nos guiar nesse processo. Falando em guiar nesse processo, como será que era a vida de uma pessoa na Idade Média? Como que ela acreditava que era o mundo? Nós temos uma ideia aí, na própria página 3 de vocês, de um mapa do cartógrafo europeu Bartolomeu Angiclo, que vai trazer um mapa em formato T.
né, que representa na mentalidade das pessoas da Idade Média como era a Terra nesse período. E esse mapa, dividido em 3 partes pelo mar Mediterrâneo, representava a Europa em cima, a Ásia à direita e a África à esquerda. E no meio, o mar Mediterrâneo, nesse formato de T. Então, era essa a ideia que se tinha da Terra nesse período. Então, a possibilidade de mudança, de transformação, de conhecer novas coisas, estava limitada a essa mentalidade. Tanto que vocês já viram em história que as pessoas acreditavam que a Terra era plana e que, dependendo se ela se afastasse do continente, ela poderia cair em abismos ou ser devorados por monstros, etc. Mas, a partir do momento que nós tivemos, celebrado as grandes navegações, nós vamos despertar para o mundo, para novas possibilidades, para novas perspectivas, para novos conceitos. Então, o ser humano, ele só amplia o seu horizonte na medida que ele descobre novos caminhos. Assim como na Idade Moderna, a partir da década de 90, quando nós associamos o conhecimento e a ideia de viajar na internet. Então, o nosso mundo, que era restrito a uma casa, um bairro, uma cidade, um estado ou um país, se transformou no mundo como um todo. Então, as minhas possibilidades aumentaram, proporcionando novos conhecimentos, novas aventuras e novas percepções. E à medida que essas percepções vão aumentando, muitas vezes nós precisamos de instrumentos para nos guiar nesse sentido. E é claro que a gente está falando de navegação, um dos principais instrumentos que vai se utilizar nesse sentido é a bússola. Mas e para o ser humano? Qual será um instrumento utilizado para que nós possamos orientar os nossos caminhos? Qual seria a bússola moral que nós usamos? Talvez a gente possa falar algumas assim, Família, religião, conhecimento, amigos, escola, parentes, crenças e por aí vai. Uma série de contextos que nós podemos utilizar para que possamos não só ampliar essa nossa possibilidade de enxergar e navegar num mundo que está aí, que é preciso, mas, como vai dizer o poeta português Fernando Pessoa, ao escrever um poema, navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar pelo mundo, conhecer as coisas, é interessante. Mas nem tudo o que eu conheço, o que eu descubro, o que eu vamos dizer assim, que eu visualizo, que eu conheço, eu preciso viver aquilo. Até porque tem situações que são interessantes para mim, outras não. E o simples fato de conhecer aquilo já faz com que eu perceba que vivenciar aquela situação não é interessante, tá? Então, ele vai proporcionar essa ideia, com um simples poema, de dizer o seguinte, navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim um espírito, esta frase transformada a forma para casar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso, só quero torná-la grande, só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de perder como a minha. Então, o que ele está querendo dizer com isso, ou esse poema? Que quando os marinheiros se lançaram nas grandes navegações,
O que importava para eles ali era a grandiosidade dos seus atos, para que pudesse fazer com que as pessoas tivessem condições de descobrir coisas futuras e não necessariamente ficar restrita a um espaço. Fazendo uma analogia com a vida do ser humano, gente, nós temos uma vida pela frente, uma série de possibilidades. Então, tomemos cuidado com as escolhas ou as limitações que muitos de nós colocamos para a nossa vida. Tanto é que muito tempo depois, nós vamos ter um filósofo, né, alemão, Martin Heidegger, né, que ele vai falar sobre o seguinte: quando nós, de uma certa forma, estamos considerando esses horizontes da existência humana, nós temos que levar em consideração duas características: o tempo, que é de duração finita, ou seja, ele não é eterno, ele tem um prazo, e o do ser, de infinitas possibilidades. Então, eu tenho um tempo que me limita a tomar escolhas, decisões e etc. E, ao mesmo tempo, eu tenho o ser, o indivíduo, que tem infinitas possibilidades. Então, cada um de vocês, no mínimo agora, nesse momento, tem duas possibilidades: prestar atenção no que eu estou falando ou fazer de conta que está ouvindo a aula. No mínimo, essas duas possibilidades. Fora outras, né? Que você pode, vou fazer de conta que estou ouvindo, escuto um pouco, mexo no celular, faço isso, faço aquilo, levanto, deixo o computador ligado, vou comer alguma coisa. E assim, inúmeras possibilidades. Mas por que ele vai falar sobre isso? Porque ele vai optar por investigar a nossa existência com base no horizonte do tempo, que ela é finita, limitada pela morte, né? Tanto que vai se tornar comum a afirmação de que a morte é a única certeza da vida, destacando que nesta as demais coisas são incertas. Então, a única coisa que nós temos certeza, segundo a teoria desse filósofo, né, ou aquilo que é passado no provérbio popular, é que um dia a gente vai morrer. Ninguém sabe quando, nem como, nem onde. E que entre o meu nascimento e a minha morte, eu tenho um curto espaço de tempo finito para aproveitar a vida. E nesse espaço de tempo eu tenho finitas possibilidades, né? Então, é o que ele vai chamar de horizonte do ser, formado por essa infinita possibilidade de realização. Realização de um objetivo, realização de um pensamento, de um sonho, de um desejo, de uma transformação. Até porque à medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos nos lançando no mundo, nós vamos construindo não só o nosso pensamento, mas principalmente nós vamos lapidando a joia rara que somos cada um de nós. Nós vamos dando valor para a nossa essência de ser humano, tá? Tanto é que ele vai definir o ser humano como aquele que sabe finito no horizonte do tempo, mas infinito no horizonte do ser. Ele vai descrever esse momento privilegiado, né, no encontro do ser e da possibilidade com o tempo. Então, reza a lenda que a partir do momento que nós tomamos a consciência dessa condição, que é uma característica humana, nós aproveitamos melhor as oportunidades que a vida nos dá. Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer com isso, né? Que eu sei que eu tenho um tempo específico. E nem sempre as mesmas situações vão voltar na mesma essência que eu preciso, né? Então, talvez hoje, muitos de nós, talvez tenhamos pensado sobre isso, né? De como é bom sair, ou valorizar os amigos que muitas vezes a gente reclamava que via de segunda a sexta-feira, ou o simples fato de poder ir para a escola, ou sair de casa, gente, e abraçar os nossos avós,
que provavelmente a gente não encontra há um tempo por uma questão de estar no grupo de risco. E aí vai, ó, uma valorização de alguns momentos que até um tempo atrás a gente não dava o mínimo sequer valor e que hoje, depois de um certo tempo de privação, nós valorizamos essa ação de uma forma muito valiosa. Mas aí nós temos lá na página 10 do livro, se vocês forem me acompanhando, um norte para as ações humanas. Então nós vimos que a bússola, né, a rosa dos ventos, é um instrumento que de uma certa maneira vai guiar ali os navegadores nessas descobertas e etc. Nós falamos en passant, ou seja, por cima, de quais são os valores que norteiam as nossas ações. Então, são aprendizados familiares, escola, são amigos, religião, uma série de outras coisas. Mas será que esses nortes que nós buscamos realmente nos ajudam a compreender e até colocar em prática as nossas atitudes individuais? Será que eu levo a sério todo esse aprendizado que eu recebo, seja das pessoas próximas ou do espaço onde eu estou inserido, ou simplesmente, né, eu desconsidero isso? Até porque eu não posso esquecer o que direciona muitas vezes a algumas pessoas podem ser os valores que são recebidos em casa, pela família, pela igreja, etc. E outros somente respeitam as chamadas regras de conduta, ou a moralidade, ou aquilo que é imposto, né, por uma sociedade. Uma concepção de que, durante muito tempo, vamos dizer assim, a humanidade aponta o bem como um critério para orientar os indivíduos nas suas escolhas e atitudes, como se ele fosse um norte, né? O certo, até porque ele é relativo, o que é certo para um é errado para o outro, a guiar as nossas atitudes, as nossas ações. O conjunto desses bens, dessas orientações de como agir bem, vai formar a nossa moralidade. E quando a gente vai falar em moralidade, a gente vai falar das regras impostas. As regras impostas sejam por nós mesmos, por um conceito pessoal, ou aquelas regras que são impostas, né, por um grupo, por um local que eu estou inserido. A moral, ela é um tema bastante discutido ao longo da história, não só do ser humano, mas principalmente da filosofia. Tanto que no final do século XIX, um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche vai estudar os pensamentos da antiguidade que comparavam a ideia de bem ao sol, que seria capaz de iluminar a criação de regras de conduta para compor a moral. Ao refletir sobre essas ideias, ele concluiu que, assim como alguns planetas têm mais de um sol, as pessoas não apresentam uma única moral, mas diversas morais. Então, o que a gente pode dizer com isso? Às vezes, uma atitude que eu acho que hoje é certa, amanhã eu posso julgar que ela é errada. Por exemplo, vamos imaginar que você, no 9º ano, está lá numa prova, naquela matéria mais difícil que você tem. E aí você sempre tirou lá 5, 6, 7. Quando você tirava 8, você, nossa, maravilha. E aí, numa oportunidade que você teve, você colou e você tirou 10. E você não se preocupou com ter enganado o professor ou a professora, ou ter enganado a si mesmo. O importante para você foi aquele 10, pronto, acabou, você criou uma realização. E aí você chega em casa, né, você mostra para o pai e para a mãe e fala assim, tirei 10 naquela matéria, tal, etc. Aí ela vem com aquela lição de moral, não fez mais do que a sua obrigação. Beleza, né? Você vai ficar chateado, porque teoricamente você gostaria de ser beneficiado por uma coisa errada que você sabe que fez.
mas até então para você aquilo é normal. Passa-se um tempo e aí você vai prestar um concurso público para entrar numa universidade, ou até mesmo para você entrar no emprego, ou numa seleção, né, qualquer. E um colega que está ali, não vamos nem dizer amigo, mas uma pessoa que está ali, que você conhece na fila, ou no meio, a pessoa, ela cola nesse processo e tira de você a vaga que você se preparou anos, dias, às vezes até meses para alcançar. Você vai achar isso moralmente certo? Não. Por que você não vai achar certo? Porque você foi prejudicado. Porque se fosse você beneficiado, como foi na experiência anterior, você não falaria nada, muito pelo contrário, né? Você até supostamente reivindicaria um prêmio sobre isso. Então, por isso que o Nietzsche vai dizer que nós temos várias morais. A minha moralidade, ela se adapta a um momento, à necessidade. Eu posso julgar uma pessoa por um erro, mas quando o erro é do outro, quando o erro é meu, às vezes foi só um deslize que eu nunca mais vou cometer. Nessa mesma linha de reflexão sobre moralidade de Nietzsche, nós vamos ter o filósofo Immanuel Kant, também alemão, que viveu um século antes de Nietzsche e que vai refletir também sobre a moral. Kant vai dizer o seguinte: todo indivíduo deve reconhecer e respeitar a humanidade dos outros, agindo sempre do modo como gostaria que os demais também agissem. Essa era a regra universal apresentada e defendida pelo filósofo. Então, para ele, só existe uma regra moral universal, que é agir como se desejaria que todos agissem. Entre outras palavras, faça com os outros aquilo que você quer que façam com vocês. Então, nesse sentido do exemplo da cola, jamais engane alguém se você não quer ser enganado. Porque, teoricamente, nessas várias morais que a gente falou sobre Nietzsche, amanhã ou depois, alguém vai fazer a mesma coisa com você. Então, nesse momento, esse conteúdo traz para a gente uma ideia de uma reflexão do seguinte: opa, peraí, será que eu estou agindo com as outras pessoas da maneira como eu gostaria que elas agissem comigo? Ou eu simplesmente não estou preocupado com isso agora, o que eu quero é a satisfação momentânea dos meus desejos e amanhã ou depois eu penso sobre isso? Né? Isso a gente está falando numa perspectiva de você buscar um norte para suas ações e etc. Né? Então, nesse processo desses dois filósofos que está aparecendo aí para vocês agora, eles nos levam a essa reflexão. As minhas atitudes, elas são provisórias, né? Várias morais, ou ela é única, né? Ou ela tem que ser um conceito universal. Será que nós teríamos uma regra universal? Até nós temos, que seria o respeito. Mas só que as pessoas não colocam isso em prática. O que elas colocam na frente da palavra respeito é a condição social, a cor da pele, a etnia do indivíduo, a questão da religiosidade, a questão da própria sexualidade. Então nós vamos ter uma série de pessoas que não enxergam o ser humano, mas enxergam outra coisa. E não o respeitam pela mesma situação que nós somos, seres humanos. Mas será que existe uma possibilidade de buscar o bem? Primeiro a gente precisa entender o que é o bem. Teoricamente, o bem está sempre atrelado àquilo que é o certo, né? Você já se questionou se somos bons ou maus? Será que temos escolha nesse sentido de ser bem ou se ser mal, ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim?
Podemos nos modificar e modificar o mundo em que vivemos. Será que é possível, né? Talvez para muitos, e tem se falado muito nisso nesse período, pós esse período de confinamento social, as pessoas esperam que as pessoas voltem melhor, né, para o convívio em sociedade. Até porque muitas estão praticando ações consideradas como boas, ajudando quem precisa, doando um alimento e aqui e ali. Mas será que pela essência do ser humano isso permanece? Ou quando nós voltarmos, tudo isso, né, vai desaparecer e a gente vai continuar utilizando as regras morais pré-estabelecidas anteriormente? Ou seja, cada um por si e Deus por todos. Eu preciso me preocupar comigo e os outros que se virem para se desenvolver. Gente, a gente não pode negar que desejar o bem para si é um impulso natural do ser humano. Mas será que a gente pode dizer o mesmo sobre fazer o bem para o outro? Né? Até porque fazer o bem para o outro, às vezes, pode ser um sinônimo de maldade ou de ruindade para alguém. Então, eu vou ajudar aquela pessoa que eu mal conheço. Ou eu vou falar com aquela aluna nova, ou com aquele colega novo que entrou na escola. Mas aquele meu amigo não gosta. Então, eu vou ajudar a pessoa, mas ao mesmo tempo eu estou criando uma situação ruim do outro lado. Eu não sei se vocês já pararam para pensar a respeito disso. Mas a gente fala, né, de buscar o bem, conduta e etc. Como será que seria estar no lugar do outro indivíduo? Será que nós gostaríamos de estar no lugar daquela pessoa que nós fizemos sofrer, naquela que nós magoamos? Lembra da ideia? Não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você? É o empatia, né? Então é a empatia, tentar me colocar no lugar do indivíduo. Não é ser a pessoa, é tentar compreender, é tentar entender aquilo que ele está passando e supostamente não agir de forma errada para que eu não prejudique aquela pessoa da mesma maneira que eu não gostaria de ser prejudicado. Tanto é que lá na página 16, nós vamos ter 2 tópicos relacionados a isso. Reconhecer a humanidade do outro, estendendo a ele a preocupação e o cuidado que se tem para consigo mesmo. Ou seja, eu perceber que o indivíduo é um ser humano igual a mim, que tem qualidades e que tem coisas a serem melhoradas. E eu preciso entender que nem sempre aquele indivíduo é perfeito, como muitas vezes nós achamos que somos. E o segundo tópico, colocar-se no lugar do outro, para tentar entender seus pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades. Então, às vezes a gente se preocupa com algumas ações, né, de forma individualista, quando na verdade a gente está num coletivo. E esse pensamento deveria ser visto num todo, e não na figura de um indivíduo só. Tá? Então, gente, agir com empatia pode conduzir as pessoas a se tornarem mais bondosas umas com as outras, atenuando, né, diminuindo a dor, o sofrimento dessas pessoas. Ser simpático, educado, não significa deixar de ser quem nós somos, mas trata-se de se colocar no lugar do outro para compreender como ele se sente e como ele pensa. Então, da mesma maneira, talvez, que nós nos comunicamos com as pessoas que gostamos, oi, tudo bem? Como é que você vai? Não sei o quê. Às vezes essa palavra simples, esse gesto, ajuda muitas pessoas que não estão tendo um bom dia. Como, por exemplo, muitos seres humanos, eu não vou falar de vocês, mas muitos adultos fazem, né? Quando entram num elevador, nem um bom dia dá para as pessoas. Provavelmente vocês já devem ter passado por situações dessas, ou pessoas que têm empregos inferiores, que são invisíveis na sociedade, que só são lembrados quando a gente precisa delas. E quando não precisa, ninguém lembra que aquele indivíduo existe. E por aí vai.
São essas questões que esse capítulo, esse tópico chama a nossa atenção, para que a gente reflita qual é a importância, qual é o papel das pessoas na nossa vida, né? Ou na vida do planeta como um todo. Então, nesse sentido, vai trazer para a gente a ideia de justo, né? Do que é ser justo? Segundo Aristóteles, ser justos é tratar os iguais como iguais, sem excesso nem falta. Justo é você tratar a pessoa que você gosta e que você não gosta com o mesmo critério. Por exemplo, justo de um professor é aceitar o seu trabalho na data certa e, se você não entregar no que foi combinado, não aceitar depois, só porque ele gosta de você como aluno ou como aluna. Porque é injusto com aquele aluno que fez correndo e entregou só para não ficar com nota. Aí aquele que fez às pressas, fez um trabalho mais ou menos, ganhou um 7. E você que não entregou no dia e o professor ou a professora deixou você entregar depois, fez lá com um pouco mais de capricho, tirou um 9 ou tirou um 10. Isso é injusto, né? Eu tenho que tratar todo mundo do mesmo jeito. Até porque, se eu encontrar uma pessoa que não goste de mim, eu gostaria que essa pessoa me tratasse igual a ela trata os outros. Então, é nesse sentido, né? Fazer as ações do mesmo jeito que nós gostaríamos que as pessoas fizessem conosco. Então, segundo Aristóteles, continuando com ele, né? A justiça, assim como outras virtudes, deveriam seguir uma justa medida, um equilíbrio entre nem de mais, nem de menos. Porque tudo que é demais faz mal e tudo que é de menos também faz mal. Então, come demais, você vai passar mal. Não come, você também vai passar mal. Isso é só um exemplo de comida e que você pode colocar isso em qualquer situação da vida do ser humano. Para ele, né, a justiça se fundamentava em uma condição de equilíbrio e igualdade entre os cidadãos gregos. Ele dizia ainda que a justiça pode ser de 3 tipos, conforme a aplicação nas relações sociais. E aí ele vai dizer que a justiça ela pode ser distributiva, a distribuição de honras pelo governante conforme o mérito dos governados. Então a gente pode associar isso a uma meritocracia, mas desde que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade. Gente, eu não vou, né, distribuir uma honraria num teste se eu vou usar animais como exemplo, um macaco, um peixe e um elefante, e falar que aquele que subir primeiro na árvore vai receber um prêmio. Eu estou sendo injusto com os outros 2 animais que não têm habilidade de subir na árvore. A justiça comutativa, que é a organização e equilíbrio das trocas de bem, segundo o critério de igual valor. Se eu vou numa venda comprar um produto, e esse produto custa R$5, eu não tenho que pagar por ele R$15, eu tenho que pagar por 5, porque é o preço dele. Então, quando nós formos fazer compras, posteriormente esse processo, você tem que valorizar, porque você vai encontrar lugares que não vão agir de forma justa, cobrando preços errados. E, gente, como a gente viu várias vezes aí na sociedade, seja brasileira, em outros lugares do mundo, no momento que as pessoas mais precisavam, colocaram os preços de alguns produtos lá em cima. Isso não é justo. Muito pelo contrário, é injusto. E o último, a chamada justiça corretiva. O equilíbrio entre o delito, ou seja, a ação errada cometida, e o castigo, ou a pena a ser cumprida. Então, a justiça é para todos. E não é só para aquela pessoa que eu não gosto que tem que punir. Então, lembra lá quando eu falei dos nossos julgamentos, né? Então, se eu faço o julgamento de uma ação, esse julgamento tem que ser
feito para todas as pessoas e não simplesmente para aquelas que eu não gosto. Até porque nessa ideia de justo, né, de justiça, aí vem aquela pergunta: onde está a justiça se eu aplico ela de forma seletiva e não igualitária? E aí, quando nós falamos de justiça, né, nessa ideia, nós vamos ter aí a associação, não sei se vocês sabem, essa estátua da justiça, ela é uma associação de uma divindade feminina chamada Temis, tá? E na Grécia, mas na mitologia romana ela vai ser chamada de Justita. Os seus olhos vendados indicam a imparcialidade das leis, ou seja, a igualdade na aplicação a qualquer indivíduo. A balança representa a ideia de equilíbrio entre as ações e suas consequências. Já a espada, presente em algumas representações, não são em todas as representações da justiça que tem a espada, tá? Simbolizava a força da justiça diante do conflito. Então, teoricamente, nessa concepção, a ideia de justiça, né, principalmente vamos trazer aqui a balança de Temis, era formada por dois pratos suspensos, tá? A imagem que está na origem de expressões populares, como colocar os atos na balança ou pesar as consequências de uma ação. Nesta leitura, a justiça corresponde a um equilíbrio, destacando a importância de se avaliarem as ações praticadas e verificar o que deve ser feito para compensar suas consequências. Por outro lado, a simbologia de Temis indica a necessidade, em situações de conflito, da intervenção de uma pessoa ou instituição que represente, organize e aplique a justiça. Muitas vezes esse papel é exercido por árbitros e juízes ligados ao sistema judiciário. Aqui ele fala da justiça como um todo, mas isso até numa própria prática esportiva, eu tenho um juiz que ele tem que ser imparcial, senão ele acaba direcionando uma benfeitoria para uma equipe A e não para a equipe B. Então as pessoas não vão vencer pelo mérito, mas vão vencer pelo chamado jeitinho. E provavelmente essa expressão jeitinho você já deve ter escutado várias vezes. Turma, para que nós possamos refletir um pouco mais sobre essas ideias trabalhadas, eu convido vocês para a próxima aula de filosofia realizarem os exercícios do LIP na página 25 a 26, hora de estudo. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo para esclarecê-la.